Fala galerinha, hoje eu vou falar sobre razão versus emoção. Esse debate tão antigo que sempre vai ter os promotores de que a razão deve estar acima da emoção e os promotores que vão dizer que a emoção deve estar acima da razão. E eu pretendo mostrar com uma compreensão básica de como o nosso sistema nervoso, nosso cérebro funciona, que é ingênuo, é boba essa distinção. Eu vou tentar mostrar que não existe razão sem emoção ou emoção sem razão. Então, vamos lá. Se a gente for olhar como o nosso cérebro funciona, ele sim tem duas partes que, de forma superficial, aparente, podem ser identificadas como a parte racional e a parte emocional. A gente tem o nosso sistema límbico, que é responsável por processar emoções, sentimentos e modular, e gerar essas emoções, esses sentimentos na gente. Então, é um sistema, uma estrutura. E a outra estrutura, o córtex, principalmente o córtex pré-frontal, que veio mais tarde em termos tanto de evolução quanto ele demora mais a se desenvolver no decorrer da nossa vida individual. E esse é responsável por tomada de decisão, por deliberação, o centro executivo do cérebro, ele é responsável por inibir comportamentos, por essa flexibilidade cognitiva, eu quero fazer uma coisa, eu faço outra. Ele é responsável por análise, planejamento, previsão, enfim, uma série de coisas que são atreladas aí ao que a gente costuma chamar no senso comum de racionalidade. Então sim, a gente tem essas duas partes, duas estruturas, só que é óbvio que é fundamental que a gente entenda que nós somos um sistema complexo. Um sistema complexo, ele não funciona em isolamento. Essas partes não funcionam sozinhas, E entender o funcionamento dessas partes isoladas não nos dá nenhuma noção de como o sistema funciona como um todo. Além das partes interagirem entre si, num sistema complexo genuíno, como o nosso corpo, a interação entre essas partes altera o funcionamento das partes em si. Certo? Então, se eu não entender a interação, eu não consigo entender as partes. Eu tenho que entender que o todo é mais do que a soma das partes num sistema genuinamente complexo. O que isso quer dizer? Vamos para a prática. Se, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão, certo? Em relação a uma outra pessoa. Eu me relaciono com uma outra pessoa e eu preciso tomar uma decisão, e aí eu preciso tomar a decisão mais acertada, E aí, eu vou tomar uma decisão racional ou eu vou tomar uma decisão emocional? Eu preciso das duas. Por quê? Vamos entender como é que o sistema vai interagir para que eu chegue a uma conclusão. Eu estou de frente para outra pessoa, me relacionando com essa outra pessoa. A partir do que meus olhos e meus ouvidos recebem, do que a outra pessoa está fazendo, a forma como os músculos da face dela estão se mexendo, a postura corporal, a forma como o corpo dela reage ao que eu falo ou o que eu faço, os sons que ela está emitindo, tudo isso vai ser enviado e vai ser processado pelo meu sistema límbico em relação a me dizer que tipo de sensação, de sentimento aquela pessoa está sentindo, certo? A partir dessa informação que o meu sistema límbico diz, essa pessoa está sentindo medo, raiva, angústia, alegria, o que quer que seja, com essa informação, ela vai ser enviada para o meu córtex pré-frontal e vai servir, e vai ser fundamental para que eu tome uma decisão a respeito do que eu devo fazer ou não fazer com aquela pessoa, certo? E aí, é óbvio que eu vou ter desejos, eu vou ter vontades e, eventualmente, a melhor opção vai ser eu reprimir essas vontades ou eu segurar esses desejos para tomar uma outra decisão, porque eu pensei e no futuro, nas consequências do que eu faço, e, eventualmente, vou escolher uma decisão diferente baseada na decisão do meu córtex pré-frontal. Percebeu que essa tomada de decisão envolveu desde os meus sentidos básicos, até o meu sistema límbico, até o meu córtex pré-frontal? Então, um sistema sadio, um sistema que funciona e toma boas decisões, é o sistema que tem essas diferentes partes do meu cérebro, se comunicando de forma plena, de forma saudável, certo? Se eu pensar, vou tomar uma atitude racional, uma atitude a partir do meu córtex pré-frontal, se eu não processo, se eu não sei que sensação, que sentimento que a pessoa com quem eu estou me relacionando está sentindo, como é que eu vou tomar uma boa decisão, certo? Então, nesse sentido, a emoção é fundamental para a razão. Mas também, se eu simplesmente sigo o meu coração, e faço o que eu estou afim, sem nenhum tipo de inibição ou de planejamento, a partir do meu córtex pré-frontal, eu também não vou tomar boas decisões, obviamente, Ou seja, se o sistema límbico fosse suficiente para fornecer e para permitir e para produzir a nossa sobrevivência, a gente não teria desenvolvido isso aqui, Teria gastado energia desenvolvendo um córtex pré-frontal altamente custoso metabolicamente e complexo,
né? Então, assim, se ele existe, é porque ele nos ajuda, de alguma forma, a tomar boas decisões, certo? Então, a ideia de que siga o seu coração e siga apenas a sua emoção, ou seja uma pessoa racional e fria e não sinta, e essa é a melhor forma de agir, são posturas que não funcionam muito, são rasas, né? São superficiais para a gente entender como uma boa tomada de decisão ou como uma boa vida, né, deve ser vivida, né? Então, acho que entender um pouco melhor como é que o cérebro funciona, eu acho que permite a gente, enfim, entender um pouco melhor da gente e eventualmente tomar melhores decisões, né? E aí eu fecho com uma forma de pensar racionalidade trazida pelo Taleb, que eu acho que é sensacional, é bem diferente da forma como o senso comum pensa a racionalidade, e eu acho que pensar dessa forma fecha esse gap entre emoção e razão, que, como eu disse, eu acho besteira pensar dessa forma, né? A forma como o Taleb define racionalidade é o racional é uma coisa que aumenta minhas chances de sobrevivência. Ela não tem nada a ver com o fato de eu poder explicar alguma coisa de forma fria, ausente de emoção, né? Uma coisa ser mais científica ou qualquer coisa desse tipo. Ela tem a ver com uma tomada de decisão que aumenta a minha chance de sobrevivência, certo? Essa é a racionalidade da natureza, essa é a racionalidade evolutiva, né? O cachorro não precisa saber explicar por que ele faz o que faz para fazer o que faz. Nenhum animal precisa, certo? Então, essa racionalidade, né, da natureza, ou seja, fruto do desenvolvimento evolutivo de milhões e de milhões de anos de feedback entre organismos e realidade, o organismo toma uma decisão, recebe um feedback da realidade, se adapta e volta. E esse feedback contínuo por milhões e milhões de anos gerou uma sabedoria muito superior a qualquer capacidade analítica que o nosso córtex pré-frontal possa gerar, certo? Então, aí eu acho que é um conceito, né, chave muito importante, né, da gente ser humilde em relação à nossa capacidade de conhecer o mundo, da gente saber das nossas limitações e da gente dar o devido valor, né, à evolução, ao tempo, à racionalidade da natureza, certo? Então, muitas vezes a gente não consegue explicar alguma coisa e essa atitude é extremamente racional do ponto de vista de aumentar a minha chance de sobrevivência, certo? Não, eu não preciso saber explicar uma coisa para que eu possa chamá-la de racional. Isso, para o Taleb, e eu concordo, é o que a gente chama de racionalismo ingênuo, né? Supor que o nosso córtex pré-frontal é muito mais inteligente e pode muito mais do que a sabedoria, mais do que milenar, né? De milhões de anos, de bilhões de anos da evolução da natureza, né?